Olá, o vídeo de hoje eu vou apresentar um filósofo chamado Parmênides. Parmênides é um filósofo pré-socrático. Ele é um filósofo importante que debate muito com outro filósofo que é o Heráclito. Qualquer coisa, assiste o vídeo do Heráclito antes ou depois desse que vai te ajudar a entender melhor. Antes de tudo isso, vou te apresentar o Parmênides. Parmênides ele já entra com um debate muito importante, onde ele vai falar da negação da sensação, né? Onde ele diz que as sensações elas não são boas porque elas confundem o pensamento. Onde você está ligado com as sensações, você está sendo confundido com o seu pensar racional. O grande problema dos filósofos pré-socráticos, não só do Parmênides, mas dos outros, é que nós não temos exatamente os livros deles, né? Os filósofos pré-socráticos, eles são muito antigos, como você viu aí, né? Século V, 4 a.C., tem cara que é do século 3 a.C., então é muito antes, né? São 2.500, 2.600 anos atrás. E como os grandes dominadores já tinham as grandes ideias de queimar livros, destruir as coisas, a Biblioteca de Alexandria, né? Foi uma grande perda para a história. As coisas também foram perdidas. Tem até um filme falando da filósofa Hípia, que é uma filósofa do período romano, ali, né, período grego, onde mostra que há uma destruição de uma biblioteca onde ela ensinava. É bem triste tudo isso. Então o que a gente avalia? A gente avalia o que a gente chama de fragmentos ou doxografias que alguém escreveu sobre, né? E os fragmentos são os pedaços do que o cara fala. E do Parmênides especificamente, do assunto que eu vou tratar e da teoria base dele, que é a essência das coisas, eu vou utilizar, né, a gente utiliza um poema criado por ele, que é sobre a natureza e a sua permanência, onde ele está debatendo exatamente isso. E esse conceito do Parmênides é dividido em duas partes, né, a Eleteia e a Doxa. Vou pôr os termos. O que são essas coisas, né? A aletheia, o termo grego aletheia, é o caminho da verdade, é a busca pela verdade. Então, é onde ele acha que existe um caminho para se encontrar a verdade. A verdade, lembrando sempre que a verdade é absoluta, uma coisa para ser verdade, ela não pode ser mutável. Ela é você aceitando ou não. Que é o diferente do doxa, que é exatamente onde a gente está debatendo a opinião. E a opinião para ele, ela é incerta completamente, né? Claro que se eu concordo com a verdade, não é minha opinião, ela é a verdade. Então ele vai debater primeiro uma coisa e segundo a outra, onde ele está criando essa noção que ele fala sobre o que é o essencial. E nisso existe uma base da sua teoria, onde eu separei 5 pontos específicos para a gente poder construir o conceito específico da essência em Parmênides. Vou colocá-los. O ponto 1, importante de se saber sobre Parmênides, onde ele fala que a unidade, né, que existe uma unidade em todas as coisas e a imobilidade do ser. Então o ser é um ser imóvel, ele não se modifica constantemente, ele está centrado em uma única coisa, né, a nossa essência é imutável. Né? Ele fala lá que o sensível é ilusório, que eu já tinha citado antes, né, que as sensações elas são enganosas. O sentir físico, né? Você vê que ele já está se remetendo, né, a uma coisa que o Descartes vai falar muito tempo depois, no século XVII. Terceiro ponto, né, o ser é uno e imutável. Quer dizer que uma coisa é ligada à outra. Quer dizer, nós somos únicos e isso não muda, é uma coisa fixa, parada. O não confiar no que se vê é o quarto ponto, onde ele está falando que aquilo que eu vejo pode ser
enganoso, pode ser ilusório, pode ser mentiroso. Por quê? Porque aquilo que eu vejo se torna uma opinião, se torna aquilo que eu acho sobre. O que eu acho sobre pode ser mentira. Então eu não posso saber das duas coisas especificamente. E a essência não muda, que é o ponto principal para ele. Alguns historiadores da filosofia, alguns filósofos, vão ligar o Parmênides à ontologia metafísica, como se ele fosse o criador dessas duas áreas, né? Como se ele fosse o pai principal das duas coisas, até porque ele foi o primeiro a falar disso. Ele debate muito com o Heráclito, né? Porque o Heráclito acha totalmente o oposto dele, que a vida é uma mudança constante. E uma coisa que ele apresenta que é muito interessante, eu vou colocar para vocês e aí a gente já volta a debater. Esse é um fragmento do próprio Parmênides, né? Onde ele está debatendo o caminho para se chegar à verdade, onde ele fala o que é e não pode não ser. Então, você é isso, você não pode ser outra coisa, ou não pode não ser outra coisa, né? Porque é uma coisa que você é e ponto final, é a sua essência, né? E o Parmênides, então, ele vai debater especificamente que não existe o oposto, né? Outro ponto que ele debate com o Heráclito, né? Que o Heráclito diz que para uma coisa existir, consequentemente existe a outra. Ele nega o oposto, Parmênides, onde que ele vai dizer que no fundo existe a coisa em si, o ser, e o não ser é a ausência do ser. Não é que existe um não ser, né? É como pensar, existe a vida, existe a morte. Não, existe a vida e a ausência da vida. Existe o bem e o mal? Não. Existe o bem e a ausência do mal. A ausência do bem, desculpa. Que não é o mal, é só não o bem. Que entra muito parecido também, ó, um outro filósofo, daí um filósofo mais próximo dele, que é o Santo Agostinho, né? Que o Santo Agostinho vai falar disso também, quando ele fala do livre-arbítrio. E você vê as influências, né? É importante. E isso é importante você pensar, porque é muito diferente do Heráclito nesse sentido, quando você pensa que existir o bem e o mal é existir como se fossem duas entidades, né? A entidade do bem e a entidade do mal. E ali não, para ele existe somente o bem. E se você não fizer o bem, você não está fazendo o mal, você não está fazendo o bem, né? O oposto não existe como uma entidade à parte, que é muito importante. E eu vou citar outra parte, outra coisa do próprio, para a gente continuar debatendo isso. Esse trecho desse fragmento do Parmênides é muito interessante, né? Quando ele fala o ser está fora, não, o que está fora do ser não é ser, o não ser é nada, e o portanto é, né? O ser portanto é, desculpa, o ser portanto é. Então, o não ser é nada, e o ser, portanto, é. Por que ele está falando isso, né? Ele está falando isso porque ele está apresentando o conceito de ser absoluto. De certa forma, ele está apresentando um conceito, uma ideia de Deus, né? Porque quando ele apresenta essa ideia do ser absoluto, ele está falando do ser inicial, como uma unidade inicial. Você tem uma força inicial de todas as coisas, e essa força inicial que gerou todas as outras coisas. Então, o ser absoluto é o ser em si, o ser imutável e o ser criador. E ele necessariamente não, ele já é por ser, não ser nada, ele é por si só. É muito semelhante a vários conceitos filosóficos pós-Parmênides, que ao mesmo tempo ele está debatendo toda a cosmologia filosófica, ele está debatendo toda a questão de Deus no mundo, que também ele já está indo contra o Parmênides de novo, e os filósofos, né, o Tales de Mileto e os outros antes dele, antes não, porque o Tales é o primeiro, né, depois dele, que utilizam a cosmologia na questão do elemento, né, o Heráclito falava do fogo, o Tales do ar.
E o Parmênides, ele vai desconstruir tudo isso, né, nessa cosmologia nova dele, que ele está falando exatamente da essência da coisa. Então ele coloca o ser essencial, né, o ser absoluto, como o ser em si e um ser necessário, porque ele é, né, ele já é o contraponto da não existência, porque ele existe em si. E a não existência é simplesmente a ausência dele, e consequentemente, se nós existimos, eu dependo da existência dele, o que é a base de todas as coisas. Então a essência fundamental, não só a minha, imutável, comprova e corrobora com a essência do ser absoluto, porque ele é, né? Ele é por ser em si. E tudo isso demonstra para ele a unidade do ser, a imutabilidade da essência humana. Então cada ser em si tem a sua essência imutável que vai carregar para sempre, que é o oposto do Heráclito. Certo? Espero que tenha gostado. Até o próximo.